tá em casa. Mas vai dar certo. O problema é só de longe. Eu só não estou vendo o rosto de vocês, mas daqui de perto estou vendo. Amém? Então, a gente vai dar continuidade, amém, ao tema desse mês, que é realidade na nova criação. Antes da gente começar, vamos orar, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque hoje à noite você vai nos instruir, você vai nos lembrar, você vai nos ensinar, Pai, aquilo que está na Tua palavra a respeito da realidade que temos em você. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui disponíveis para aprender mais de você, Pai, mais da Tua palavra, mais a respeito daquilo que você tem para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, por você nos guiando e nos mostrando como devemos seguir, Pai. Espírito Santo, nós te damos liberdade para fluir em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, deixa eu fazer rapidinho um resumo, né, das ministrações anteriores, que Nelly também falou, que o pastor de Lucas também falou para vocês. Então, nas ministrações anteriores, só um resumo, assim, você pode e deve assistir as ministrações anteriores, amém? Então, eles falaram que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e o homem ele tinha plena comunhão com Deus, mas aí o homem peca e vem a morte, primeiro a morte espiritual, depois a morte natural, a morte física, amém? Mas aí Deus envia Jesus para nos salvar e limpar os nossos pecados, por isso agora nós temos novamente livre acesso a Deus. Então, como Nelly falou, nós temos uma série de coisas que nos foi restituídas, amém? Que foram feitas novas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, temos livre acesso, nós somos sarados e curados, nós somos prósperos, amém? Tudo isso foi aquilo que Jesus já conquistou na cruz para nós. Então, como recebemos essa redenção? Através do novo nascimento. Vamos lá para João, capítulo 3. No versículo 3, eu estou com a nova... Sempre esqueço qual é a versão da minha Bíblia. Nova Bíblia Viva. Amém? Então, vamos lá. Vocês abriram? João, capítulo 3, versículo 3, diz assim. Jesus respondeu, verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Pula lá para o 5. O que eu estou lhe dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Então, se nós não nascermos de novo, nós não teremos acesso ao reino de Deus. Amém? Então, você nasceu de novo? Então, você tem acesso ao reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, eu peguei uma frase aqui que está lá na apostila do Rema. Ela fala assim. O novo nascimento é uma nova criação, a operação direta da palavra de Deus e do Espírito dele sobre a sua vida, regenerando o seu espírito completamente, quando você confessa Jesus como o Senhor da sua vida. É a forma de sermos salvos. Amém? Então, o novo nascimento, ele foi pela graça, mediante a fé. Então, bora lá para Efésios, capítulo 2. Do versículo 8 ao 9. Ele fala assim, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Amém? Então, vamos analisar esse versículo. Pois é pela graça que vocês são salvos. Então, é o seguinte... Nós estávamos em dívida com Deus. Amém? Nós, quando pecamos, significa que nós estávamos com a dívida por Deus, com Deus. Então, quando ele fala aqui que foi pela graça que vocês
foram salvos, é o seguinte: Deus, a quem nós estávamos devendo, envia Jesus para saldar a nossa dívida. Amém? Então, é uma coisa assim, a gente não merecia, mas Deus mesmo, Ele fez por nós. Amém? Então, foi pela graça. E a segunda coisa, mediante, significa por meio. Por meio do quê? Da fé. E a fé que a gente tem para receber essa graça, para sermos salvos, não vem de nós, é dom de Deus. Amém, amados? É o seguinte, eu não tenho mérito algum na minha salvação, mas se ouço e não creio, tenho mais culpa na minha condenação. Essa foi uma frase do professor do Remy, eu disse: misericórdia. Glória a Deus e misericórdia. Amém, queridos? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Deus depositou essa fé em nosso coração. E como foi que essa fé veio? Através de ouvirmos a palavra. E porque nós ouvimos a palavra, a fé foi gerada no nosso coração. E nós podemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Então, assim, mérito algum a gente tem na nossa salvação. Glória a Deus por isso, querido. Não é de obras para que a gente não se glorie por isso, mas é pela graça. Amém? Nós não precisamos fazer nada, não precisávamos fazer nada. A gente não morreu na cruz, a gente não sofreu pelos nossos pecados. Em Jesus nós fomos, amém? Mas aí, querido, é uma questão de identificação. Naturalmente a gente não sofreu dano algum. Amém? Glória a Deus. Então, graça significa favor e merecido. É Deus fazendo algo por nós, sem que nós tenhamos feito nada para Ele. Deus tomando a iniciativa. Graça, a livre iniciativa de Deus. Amém? Através do novo nascimento, passamos da morte para a vida. Vamos lá para João, capítulo 5. Versículo 24. Amém? Diz assim: eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Então, nós fomos resgatados, querido, nós estávamos mortos, mas passamos para a vida. Amém? Então, essa redenção que temos, nós temos a redenção, existe uma redenção em 3 aspectos: no espírito, na alma e no corpo. E a gente vai ver elas 3. Amém? No espírito, a salvação, regeneração, ela é instantânea. Ela não acontece gradualmente. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o seu espírito é restaurado. Amém? Seu espírito é salvo. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Só um minuto. 2 Coríntios 5,17 diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Amém? E aí, a salvação na alma. A restauração ocorre de maneira progressiva, pois a mente, depois que a gente se converte, ela continua sendo a mesma. Amém? Bora lá para Romanos, capítulo 12. Versículo 2, ele fala assim: não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma nova pessoa, uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experimentar, de experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, nosso espírito está salvo, glória a Deus e aleluia. A nossa alma, ela está sendo salva. Amém? E aí, e o nosso corpo?
Nosso corpo, a redenção acontecerá no dia do arrebatamento. Então, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Do versículo 50 ao 53. E ele diz assim: digo-lhes isto, meus irmãos, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Estes nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Eis que eu lhes estou contando este segredo maravilhoso. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta. Porque virá do céu um toque de trombeta, e todos os que já morreram de repente ressuscitarão, com novos corpos que jamais morrerão, e todos nós seremos transformados. Porque os nossos corpos terrenos, os que temos agora, e que são mortais, precisam ser transformados em corpos imortais, que não podem morrer. Amém? Então, nosso espírito já foi salvo, a nossa alma está sendo salva e nosso corpo será salvo. Amém? Mas e aí? Até Jesus voltar, o nosso corpo ficar livre, leve e solto? Não. Amém? Então, nós precisamos manter o nosso corpo em sujeição, sob controle. Amém? Bora lá para 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 27. Ele fala assim: eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Bora agora lá para Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer. E assim vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Amém? Então, a gente viu aqui, nosso espírito, glória a Deus e aleluia, está recriado. A nossa alma, nós precisamos continuamente renovar, querido. Mas o nosso corpo, agora, a gente precisa manter ele sob controle. Amém? Não deixar ele nos dominar. Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso renovar a alma e subjugar o corpo. Amém? Então, vamos ver agora os aspectos da redenção. Existe o aspecto legal e o aspecto vital. Então, vamos ver a diferença entre elas aqui. Bora para Hebreus, capítulo 9. Versículo 11 a 12. Quando Cristo veio como sumo sacerdote desse sistema melhor que nós agora temos, ele entrou naquele tabernáculo do céu maior e mais perfeito, que não foi feito por homens, nem faz parte dessa criação. E uma vez por todas, levou o sangue para dentro do Santo dos Santos e o salpicou sobre o propiciatório. Mas não era sangue de bodes nem de bezerros. Lá, ele levou o seu próprio sangue e com esse sangue ele garantiu a nossa salvação eterna. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, no Antigo Testamento, esse sacrifício, eles precisavam fazer uma vez por ano. Todo ano eles tinham que fazer esse sacrifício, queridos. Mas Jesus veio, morreu por nós e foi de uma vez por todas. Amém? Esse eterno aqui significa que ele garantiu a nossa salvação eterna, significa que ela é perfeita, ela é completa. Amém, queridos? Tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Aleluia, foi a partir desse momento aqui. Nós não precisamos todo dia, Jesus não precisa voltar toda vez para a cruz, querido. Ele só precisou em uma vez. E de uma vez por todas, queridos, nós somos salvos. Aleluia, glória a Deus. Então, todos os anos,
os israelitas tinham que oferecer sacrifícios para cobrir os seus pecados. Esse era o dia da expiação, está lá em Levítico, capítulo 16, do versículo 11 ao 19, você pode ler depois. Então, e agora, o que é o aspecto legal? É o que Deus fez na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário e na ressurreição em favor do homem. Então, o aspecto legal é que eu e você somos salvos, eu e você somos curados, eu e você somos prósperos, eu e você, a gente está no céu, está lá com Deus. Amém? Esse é o aspecto legal. Aquilo que Jesus fez por nós. E o aspecto vital é a identificação pessoal e a apropriação da redenção pela fé. Amém? Tudo que foi conquistado por ele, por intermédio da obra da cruz, é herança de todo homem. No entanto, nem todos usufruem. Amém? Então, a diferença é o seguinte: o legal é nosso por direito, o vital é o que reclamamos ou vivemos pela fé. Então, a gente agora vai entrar no outro caminho. Queridos, existe algo que Jesus fez na cruz por nós, porém, nós só vamos viver tudo aquilo que Ele já fez por nós mediante a fé. Amém? Então, agora a gente vai passar um tempinho maior falando sobre fé. Amém? Porque se nós não entendermos, nós não pegarmos isso pela fé, a gente não vai viver nada, querido, daquilo que Deus já fez em Jesus, já está feito. Amém? Então, só podemos viver aquilo que Jesus conquistou para nós quando entendermos, primeiro, que somos um com Ele. Bora para 2 Timóteo. Capítulo 2, versículo 11. Sou confrontado com o seguinte ensino verdadeiro. Quando morremos por Cristo, isto apenas quer dizer que viveremos com Ele. Amém? Bora lá para Colossenses, capítulo 2. Tu vai colocando aí, por favor, Tiago, para ser mais rápido. Colossenses 2:20. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a preceitos tais como. Mas aqui a gente só quer a primeira parte. Já que vocês, por assim dizer, morreram com Cristo. Amém? Gálatas 2:20. Eu já fui crucificado com Cristo, eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios 4:11. Sim, vivemos sob constante perigo para as nossas vidas, porque servimos ao Senhor. Porém, isto nos dá contínuas oportunidades de anunciar o poder de Jesus dentro dos nossos corpos mortais. Não sei, acho que não era isso, não. Anotei errado. Romanos 8:36. Não, pois as Escrituras nos dizem que por sua causa precisamos estar prontos a enfrentar a morte a qualquer momento do dia. Somos como ovelhas prontas a ser abatidas no matadouro. Aquele versículo fazia parte também porque a gente vai dizer que a gente é um com Cristo. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 6. E nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Tudo por causa daquilo que Cristo Jesus fez. Amém? Glória a Deus.
Então, a gente tem vários versículos, queridos, mostrando que nós somos um com Jesus. Jesus morreu, a gente morreu. Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Amém? Então, quando nos batizamos, estamos demonstrando publicamente que cremos naquilo que Jesus fez por nós. Então, o batismo é uma demonstração pública naquilo que nós cremos. Então, quando a gente desce as águas, estamos significando que a gente morreu com Cristo, a gente foi até lá embaixo. E quando a gente volta, significa que ressuscitamos. Amém? Com Cristo. E a segunda coisa que precisamos entender para vivermos essas realidades da nova criação é a apropriação, ou seja, tomar posse. Amém? Vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Ele diz assim: luto o bom combate da fé. Lute o bom combate da fé. Agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu e que você reconheceu numa confissão tão notável diante de tantas testemunhas. Então, a gente vai ficar aqui com agarre-se com firmeza à vida eterna que Deus lhe concedeu. Amém? Então, sabe, querido, nós precisamos agarrar aquilo que Deus já conquistou para nós. Amém? Se aproprie daquilo que Jesus fez. Amém? E como é que a gente se apropria dessas coisas? Mediante a fé. Amém? A fé é a base para vivermos a nossa nova realidade em Cristo Jesus. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4... Hebreus, capítulo 10, 38, Romanos 1, 17, Gálatas 3, 11, diz: o justo viverá pela fé. Então, nós vivemos pela fé, amados. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá para Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. Ele diz assim: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhes pedem. Mas quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Aqui, Tiago está falando que, assim, se você quiser sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. Só que o versículo 7, ele diz assim: quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor, Ele vá lhe responder. Então é o seguinte, se você pedir sabedoria sem fé, Ele não vai responder a você, não. Mas também se você pedir cura sem fé, Ele também não vai responder. Amém? Então, queridos, tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor precisa ser com fé. Amém? E a realidade que temos em Cristo, ela é espiritual. Amém? Então, existe uma realidade natural e uma realidade espiritual. Na realidade espiritual, nós somos curados, somos prósperos, somos abençoados. Amém? Só que aqui na realidade natural, às vezes, a gente fica gripada. Às vezes, a gente não tem dinheiro. Às vezes, acontece tudo o contrário. É real? É. Só que é a realidade natural. Existe uma realidade espiritual. Então, como é que a gente faz para trazer essa realidade espiritual para a realidade natural? Mediante a fé. Amém? E Luciano Subirá, ele falando sobre isso, ele fala o seguinte, que a fé, ela é como um portal. Que ela abre esse portal para a realidade espiritual, então a gente atravessa para essa realidade espiritual, pega aquilo e traz para a realidade natural. Amém? Então, queridos,
que você precisa? Abra esse portal da fé e pegue na realidade espiritual e traga para a realidade natural, queridos. Se a gente não falar, se a gente não agarrar e trazer para cá, não vai acontecer. Deus promete, querido. Mas por que não está se cumprindo? O problema é de Deus? Se ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, querido. Então qual é o problema? É porque a gente muitas vezes está com incredulidade. Nós não estamos agarrando aquilo que Deus já fez e trazendo para cá. Fazendo realidade aqui. Amém? E a gente pode ver isso na história, né, do Senhor dos israelitas, do Senhor prometendo aos israelitas a terra prometida. Tinha um monte de gente, querido, para ir para a terra prometida. Da geração antiga só foi Josué e Caleb. Morreu tudinho no deserto. Por quê? Porque eles não acreditaram. Bora lá para Hebreus, capítulo 3. No versículo 19, ele fala assim: e por que não puderam entrar? Porque não confiaram nele. Querido, toda uma geração, Deus tinha prometido, queridos. Mas eles olharam para trás, quando os 12 espias foram, eles olharam e disseram: é uma terra realmente que mana leite e mel, mas é uma terra que tem gigante, a gente vai morrer, é melhor estar no Egito. Apenas Josué e Caleb disseram: não, Deus prometeu. Querido, Deus tinha prometido para todo mundo. Ele prometeu para todo um povo. E por que só 2 entraram, queridos? Porque só 2 confiaram, só 2 tomaram posse pela fé. Dizer é verdade, tem gigante lá. Eles não negaram, queridos, que tinha gigantes. Eles disseram: tem gigante lá, mas tem nada não, a gente resolve. Porque Deus nos entregou aquela terra. Aleluia. Agora, bora continuar o versículo aqui, no capítulo 4, no versículo 1, ele fala assim: considerando sua promessa de entrarmos no lugar de descanso, ninguém deve pensar que essa promessa falhou. Porque essa maravilhosa notícia de que Deus deseja nos salvar, nos foi dada, tal como foi aqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, de nada lhes valeu, porque eles não creram nela. Pois somente nós, os que cremos, podemos entrar no lugar de descanso. Deus afirmou: jurei na minha ira que aqueles que não crerem em mim nunca entrarão no meu descanso, apesar de suas obras estarem concluídas, e assim seu descanso já ter sido inaugurado desde a criação do mundo. Amém, querida? É mediante a fé, querido, que nós podemos viver essas realidades espirituais. Se Deus é espírito, querido, e seus adoradores deverão lhe adorar em espírito e em verdade. As coisas que Jesus conquistou estão na região celestial, está na realidade espiritual. Nós precisamos trazer para cá, fazer viver agora. E como é que a gente faz isso? Pela fé. Queridos, um exemplo. Não adianta a gente saber e a gente não pôr em prática. Como assim? Eu sei que para uma planta não faz sentido você colocar muita água. Por exemplo, se você tem um jarro de uma planta e você coloca muita água, a ponto daquela água estar escorrendo, significa que sua planta, você simplesmente desperdiçou a água. Amém? Porque existe uma quantidade certa que você deve colocar na planta, porque aí ela recebe, ela toma a água e fica boa. Eu sei que é preciso você precisa afofar a terra para as raízes poderem crescer mais facilmente, porque se a terra estiver muito socadinha, a raiz ela não vai crescer com tanta facilidade. Eu sei que, por exemplo, quando a planta está muito grande, eu preciso trocar essa planta de para um vaso maior. Aí você pergunta: Milka, quer dizer que então que na tua casa tuas plantas estão maravilhosas, né? Então nada, querido, está tudo morrendo.
E qual é a diferença? Eu sei tudo isso, eu sei o que eu tenho que fazer, querido, mas se eu não faço, não adianta de nada. Querido, nós sabemos a respeito da palavra de Deus, nós sabemos que já somos curados, nós sabemos que nós somos prósperos. Mas se a gente não fizer algo a respeito, não vai adiantar. A gente precisa trazer para cá, querido. Confessar. Luciano Subirelli falando que a fé, ela tem... A operação da fé se dá de 3 maneiras. A fé, ela tem uma confissão, a fé, ela tem uma visão e a fé, ela tem uma ação. Amém? Então, nós precisamos confessar. Nós precisamos visualizar aquilo que nós queremos e nós precisamos agir à altura daquilo que nós estamos confessando, querido, porque senão não adianta. Nós vivemos pela fé. Amados, a gente passa muito tempo de boca fechada. Quando a gente devia falar, a gente precisa declarar. E muitas vezes parece que a gente se acomoda. A gente recebe a palavra, a gente aprende. E aí a gente para de declarar. A gente se acomoda achando que... Não sei não, que é isso não. Quando a gente tem que viver, querido, nossa vida tem que ser como a luz da aurora, cada vez brilhando mais, até ser dia perfeito. Nossa vida de fé em fé, de glória em glória. Mas parece que quanto mais a gente aprende misericórdia, a gente vai se afundando. Queridos, vamos abrir a nossa boca, vamos declarar. Aleluia. Aleluia. Só ler algumas coisas aqui para vocês e a gente ora. No livro A Substância das Coisas, ele fala assim, tem uma pergunta, como você mede a fé? A fé é medida pela quantidade de palavra de Deus que habita em você. Eu tenho pouca fé, significa que tem pouca palavra de Deus habitando dentro de você. Se tem muita palavra de Deus habitando dentro de você, significa que você tem muita fé. Amém? Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, mas devemos agir sobre a sua palavra para possuir o que já foi dado. Não é uma questão de orar o tempo necessário para Deus nos dar. É uma questão de receber o que Ele já nos deu. Amém? A maneira como você recebe a fé em seu coração é ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. A imagem que você tem dentro de você também será expressa em palavras. Essas palavras definirão as pedras angulares da sua vida. Amém? E muitas vezes a gente pensa assim, é uma pedra, então a gente já associa com aquele versículo sobre essa pedra, então a gente já pensa alguma coisa bem gospel, né? Bem de Deus que está fundamentando a nossa vida. Só que muitas vezes aquilo que nós temos por dentro não é algo muito de Deus. E nós precisamos ter cuidado para que aquilo que esteja por dentro, fundamentando a nossa vida, seja de Deus. Amém? Seja a sua palavra. Nós precisamos ter uma imagem, querido, real, daquilo que nós queremos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos em Deus, daquilo que nós estamos declarando em Deus. Amém? Porque aí nós vamos crescer nisso. Amém? E achei interessante que, nesse livro, ele declara a fé como título de propriedade. Amém? Fala assim também, quando a imagem da fé é aperfeiçoada em nós, devemos nos mover e agir por causa do que conhecemos. Nós ainda precisamos de fé, mas quando temos convicção, a fé e conhecimento foram fundidas em nosso espírito. A partir desse ponto, o assunto é uma questão resolvida e você passa a agir com base no que conhece.
eu estava lendo esse livro. Entendeu? Queridos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos nos aprofundar. A gente precisa, queridos, conhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus fala a nosso respeito. Porque se a gente não sabe o que Deus vai fazer por nós, a gente não sabe nem o que falar, a gente não sabe nem o que declarar, a gente não sabe nem o que crer. Tem um monte de promessa, querido, um monte de bênção aqui, mas muitas vezes a gente está alheio a essas bênçãos. Então, a gente precisa conhecer essas bênçãos. E aí, a gente começa a declarar essas bênçãos. E a gente começa a trazer para essa realidade natural a realidade que está no espiritual. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui a todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque nós vamos crescer na verdade da Tua palavra, Pai. Nós vamos crescer, Pai, todos os dias da nossa vida. Senhor, nós vivemos a nossa vida pela fé, Pai. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos. Nós recebemos tudo aquilo que foi feito por nós na cruz do Calvário, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, é nosso, é nossa herança, você conquistou para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque em você nós podemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos em você, Pai. Nós cremos na Tua obra redentora, Pai. Senhor, nós sabemos que é real, Pai, a realidade espiritual, Senhor, se manifestando aqui na realidade natural, Pai. Que seja feita a Tua vontade aqui na terra como é no céu. Senhor, nós tomamos posse, Pai. Nós tomamos posse de tudo aquilo que você nos prometeu, de tudo aquilo, Senhor, que já é nosso, Pai. Nós dizemos, venha, é nosso. Aleluia, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Todos os dias, Pai, meus irmãos abrindo a boca e declarando a palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque eles não vão abrir a boca para murmurar, para reclamar, para dizer palavras contrárias, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque eles vão, Pai, declarar a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra entrando no coração dos meus irmãos, Pai, e dando raiz, criando raízes, Pai. Virando uma árvore, Senhor, crescendo cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todos os dias, Pai. Eles entendendo essas verdades, Pai. Tudo aquilo que você conquistou na cruz, Pai, eles entendendo, eles acreditando e eles vivendo, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela Tua palavra que já foi enviada, Pai. E já nos sarou, Pai, nós tomamos posse hoje, agora, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua paz que excede todo o entendimento, fluindo em nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua provisão, Pai. Obrigado, Pai, porque você é dono do ouro e da prata, Pai. Não há nada para você que seja grande demais. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, isso se tornando real nas nossas vidas, Pai. Contas pagas e dinheiro sobrando. Obrigado, Senhor, pela Tua alegria que é a nossa força, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos fortalecidos em você. Nós crescemos em você, Pai. Nós podemos em você. Aleluia, muito obrigado, Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. A Tua palavra é a verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade, Pai. Senhor, existe uma realidade natural, mas nós acreditamos na Tua palavra, Pai.
Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por essas realidades, Pai, que são espirituais, se tornando realidades aqui, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque nós vamos viver tudo aquilo que você sonhou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque todos os planos e propósitos que você projetou para nós, nós vamos viver. Aleluia, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que você projetou para nós, Pai, se realizando. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, nós cremos em você, nós cremos na sua palavra. Pai, muito obrigado, Senhor, porque você é bom. Aleluia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.